A Van foi, assim, uma pessoa muito impulsionadora para eu estar aqui hoje, viu? Oi, Renata, bom dia. Já me deu tarefa, já assisti a aula anterior, tudo. Isso é bom, né, Gente, Namara? daqui a pouco eu vou precisar desligar e cada um também pode tomar a iniciativa, mas daqui a pouquinho, antes um pouquinho da pressa, todo mundo perceba seus microfones desligados, por favor, permaneçam, para não ter interferência, tá? Sim, senhora. Sheila, você que está no nosso grupo do Qual GIM? grupo? Do GIM? Do GIM? Eu não. Nada. Eu não estou no GIM, querida. Eu só fui numa aula lá, que eu achei maravilhosa. Mas você só participou uma vez. Então é você mesmo. Então tá, prazer de novo. Prazer de novo. Foi muito legal aquela aula. Que bom. A organização que vocês fazem, eu achei fantástico. Mas também casal Van e Totti, né? Não pode ser diferente, né? Não é fraco, não. Vamos lá, eu vou fazer chamada, viu, gente? Daqui a pouco, ainda não. Vamos deixar chegar todo mundo. Ainda temos 2 minutinhos aí para o pessoal acabar de tomar café, acabar de acordar. Olha lá, Namara. Eu gosto de dar um chorinho também, viu, Totti? A Vanessa não está aqui mesmo para puxar minha orelha. Então, eu vou dar aí um minutinho de chorinho. Quem também é bem rígido nessa questão do horário é a Bel, né, Totti? Ela é, sim. Mas tá certo. A gente precisa ter comprometimento, né, tá? Esse chorinho que você tá dando aí é aquele despertador que tá 2 minutinhos atrasado. Aquela trombada que você deu com o vizinho e falou, não sei o que lá. Não, preciso ir. A diferença de relógio também. Nós temos mais de 20 pessoas na lista, se não me engano. Estamos com 15 agora, é isso? 15, 16, acho que um pouco mais. Ops. Deixa eu ver a minha lista. Você tem que desconsiderar nós da lista, né? Ah, tá. Verdade. Tem 27 aqui, mas tem nós, né, aqui no meio. Não tem nós, não. Não? Então, tem 27 aqui na lista. Mas como vai ficar gravado, muitas vezes a pessoa não pode e não vem, né? É verdade. Quem que chegou? Caio. Bom dia, Caio. Olá. Mara. Oi, Mara. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Então, tá bom. Olha, eu acho que já está na hora da gente começar. Já tem um chorinho. Tá? Oi? Eu sou a Sandra, meu aparece como Paulino Carlos, mas sou eu, tá? Tá bom, Sandra, obrigada, valeu. Então, gente, eu vou desligar os microfones, cada um também pode desligar, por favor, para a gente já... Opa, tá chegando gente. Denise... Quem mais? Oi, Denise, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia. Aí? Tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia. Saudades. Luiz Fernando também, bom dia. Bom dia. Bom dia, Bira. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, então vamos lá que temos aí o chão para dar aula.
temos o nosso tempo para cumprir, né? Então, eu vou desligar os microfones. Está chegando aí o Dudu. Oi, Eduardo, tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom E dia, aí? Edu. Bom te ver, bom te ver. Bom, então eu estava dizendo que para todos desligarem os seus microfones e a gente vai dar início, então. O Bira vai dar início à nossa aula. Obrigada, Bira. Vamos lá. Obrigado. Então, hoje, quero desejar um bom dia a todos, muito bom dia a todos, nesse domingo ensolarado, bonito, gostoso, e apresentar a nossa irmã Márcia Elias, que vai fazer a apresentação do trabalho desta manhã, e também recepção e a conversa dela em torno de abertura e recepção do palestrante na Casa Espírita, certo? E vamos, então, fazer a nossa prece da manhã. E Jesus, que Deus, nosso Pai, possa, nesses momentos que estamos aqui reunidos, Senhor, nessa manhã, nos abençoar em primeiro lugar e nos dar muita luz de entendimento e aprendizado nesta manhã. Queremos também pedir por nós todos a sua bênção, nos dê paz em nossos corações, pedir por irmãos nossos necessitados, que eles possam receber as nossas vibrações de carinho nessa manhã aqui do mundo. Que todos possamos, então, juntos, fazermos o nosso trabalho desta manhã. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bem-vinda, Márcia, a palavra é com você. Obrigado. Bom dia, pessoal. Um prazer imenso falar para vocês essa manhã e dando prosseguimento a o que começamos na primeira aula, nós vamos começar a subdividir. E a primeira parte é minha, então nós vamos falar hoje, pode virar, Totti, por favor, a recepção e o diálogo fraterno na casa espírita, tá? Então, recepção e diálogo fraterno. A gente vai voltar a falar, mas diálogo fraterno, entenda ali também como o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno dentro da casa espírita. E nós temos que entender que a partir do momento que a pessoa pensa em ir na casa espírita, ela já está sendo atendida fraternalmente, né? Aí a hora que pôs o pé, de repente até o tratamento já começou no plano espiritual, a pessoa nem percebe, mas é assim que acontece. Então vamos começar. E o início é uma consideração inicial que está na apostila da FEB, no capítulo número 5, que o início já é maravilhoso do capítulo. Então, é uma mensagem que o Chico psicografou em 1963 e o espírito que ditou essa mensagem foi Dr. Bezerra de Menezes. Ele esclareceu para todos o que é receber, o que é recepcionar. Então, textualmente, a casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do mestre abertos e estendidos a envolver todos os irmãos que ele, o mestre Jesus, nos encaminhar,
pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus através de seus trabalhadores. Vamos repetir isso, através dos seus trabalhadores. Olha a importância que temos em ser trabalhador na casa espírita. Nós estamos representando o Mestre Jesus. O próximo, só vamos relembrar um pouquinho o que o Totti já falou, que o atendimento fraterno tem completa interdependência com relação a outras atividades da casa espírita e por isso necessita de um olhar sistêmico. Todas as atividades que se encontram na casa, elas têm correlação, não são atividades estanques. Nós temos necessidade de estar conversando uma com a outra. De repente, pela movimentação da casa e tudo que acontece, isso não acontece. O pessoal vai, faz a sua atividade e tchau. Mas nós precisamos ter um outro olhar. Essa perspectiva pressupõe que o todo é muito mais do que simples soma das partes. Vamos além da noção de várias tarefas independentes no mesmo local. Está no livro do Marlo Reikdal e o Totti falou bastante disso na última aula. Então a gente precisa relembrar o que foi dito, porque nós temos que trabalhar em conjunto. As tarefas se interrelacionam. E todas são importantes. Não existe uma tarefa independente dentro da casa espírita. Para que a proposta da casa espírita seja alcançada, nós temos que trabalhar em conjunto. Temos que fortalecer os nossos vínculos também. E por que atendimento fraterno, né? Quando você recebe a pessoa na porta, você recebe a pessoa fraternalmente. A pessoa chega, muitas vezes, para fazer um atendimento fraterno. O atendimento fraterno, só relembrando, na apostila da FEB, o Totti falou também a semana passada, o atendimento fraterno envolve a recepção, envolve o atendimento fraterno pelo diálogo, envolve o evangelho no lar, envolve a implantação do evangelho no lar, envolve a irradiação mental e envolve o atendimento pelo passe. Esse conjunto é o atendimento fraterno, é o atendimento espiritual. Atender fraternalmente, todos nós atendemos. E isso começa pela porta. Então, a hora que você faz o acolhimento, você está atendendo fraternalmente a pessoa. A hora que você vai começar a receber a pessoa ali para o diálogo, você está atendendo fraternalmente. Quando você está ali aplicando o passe, também está atendendo fraternalmente. Então, a pessoa vai fazer o atendimento, nem sempre, não é? Nós vamos ver. Às vezes a pessoa não vai lá procurar atendimento espiritual, vai procurar outras coisas, tá bom? Mas tudo está coligado, tudo está coligado. E prosseguindo, um conceito muito geral, o que é receber, o que é a recepção. Esse conceito está na apostila do Alberto Almeida, que é da União Espírita Paraense. Mas dentro da apostila da FEB tem meio parecido também. Eu preferi essa linguagem. A recepção é o ato, é o efeito ou a maneira de receber e saber receber as pessoas.
É um recurso entre os demais oferecidos pela casa espírita que recebe e encaminha pessoas, inicial e continuamente. Inicial porque algumas vezes a pessoa está chegando pela primeira vez na casa e fica meio perdida, não sabe para onde se dirigir, né? Às vezes só quer assistir uma palestra e tomar um passe. A pessoa que está à porta, ela encaminha a pessoa, né? Pode sentar, fica à vontade, tem um livrinho ali na frente, se precisar tomar uma água tem ali. Simplesmente para a pessoa saber que está. Aí ela vai perguntar, né? Porque tem muitas pessoas que vão inicialmente na casa, mas vocês sabem que tem medo, né? De repente não sabe se vai ver alguma coisa, se não vai ver, vai com o coraçãozinho já assim, ó, que você até vê que tá batendo. Aí ela fala, mas e o passe, como é que é? Aí você explica, não é? Tem que explicar, é bom explicar, ó, é uma salinha, tem vários passistas, não vai acontecer nada de excepcional, nós estaremos... o passe é uma irradiação de energias. Fique tranquila, não vai acontecer nada de anormal lá na salinha. Porque tem gente que eu sei que não entrou na salinha de passes porque ficou com medo. Porque quem é que ia dar passe? Aí eu falei, são os encarnados. Mas se você nunca viu, fique tranquila, você não vai ver lá na salinha. As pessoas normalmente não conhecem. Vai porque está... por conta aí dos conflitos existenciais e tudo mais que a gente sabe, vai lá procurar uma ajuda, mas de início, na primeira vez, nem sempre fala que precisa da ajuda. Vai dar uma sondada no terreno, né? Será que ali é lugar para mim estar? A gente ouve falar tantas coisas, infelizmente, de maneira errônea, a gente sabe disso, né? Por isso que nós precisamos divulgar da maneira correta a doutrina espírita. Enfim, e continuamente, porque quem faz a recepção tem um olhar diferente, sabe toda a movimentação da casa. E de repente, as informações, os próprios trabalhadores têm necessidade, né? E para dar um auxílio a todos que chegam à casa espírita, frequentadores, trabalhadores e todos. Então, continuando, caracterizando essencialmente pela fraternidade. Volta um pouquinho, Totti, falta o último pedacinho. Cujo efeito será o propiciar a sensação do conforto, da confiança aos que chegam pela primeira vez e aos participantes e trabalhadores que transitam, recebendo os demais recursos do atendimento espiritual. Agora sim, Totti. E vamos começar pela porta de entrada mesmo. Esse conceito que é do Marlon Rey que deu, eu achei assim de bom tom. Ele diz que a recepção é a porta de entrada da instituição. Todas as pessoas que desejam adentrar a nossa casa precisam ser vistas, precisam ser identificadas e acolhidas de alguma forma. Por isso, esse setor, o atendimento, a recepção, ele deve estar presente em todos os dias que mantemos as portas abertas. Deve existir um setor de recepção de alguma forma. Cada casa tem uma estrutura física, mas a nossa é bem distribuidinha. Então dá para fazer assim, já estava sendo feito antes da pandemia. A gente já começou a ter um olhar diferente todos os dias que existem atendimento espiritual. Todos os dias, né? Na segunda, na terça e na quarta que existia. E lembrando o que o Totti falou também na aula anterior, toda essa estrutura que a gente está comentando é para o atendimento presencial. O atendimento virtual precisou ser repensado e está acontecendo. Existe uma recepção de forma virtual, porque a pandemia nos atropelou e
precisávamos continuar com o trabalho. Então, já está acontecendo, existe um atendimento de forma virtual que está sendo implantado, mas já está funcionando muito bem, né? Precisam ser feitas de forma diferente, não tem porta para se recepcionar, mas a porta agora é virtualmente. Então tem a recepção na telinha, tem os recepcionistas que entram em contato com as pessoas que procuram para fazer o atendimento através da entrevista, né, que precisam fazer um atendimento espiritual. Existem um grupo que estão fazendo por via telefone ou outros canais. Então, importante, a recepção, enquanto a casa funciona, precisa existir. Então vamos, Totti. Um detalhe muito que a gente precisa prestar atenção. Dentro da casa espírita, a gente mais ouve do que fala. A gente precisa, todos nós, precisamos fazer um curso de escutatória, como dizia o Rubem Alves. Porque quem ouve com o coração, responde igualmente com o coração. E muitas das vezes não temos necessidade de articular palavra alguma. A tua expressão, o seu sorriso, a pessoa entendendo que você prestou atenção no que ela falou, que você entendeu, é suficiente. Porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir muita coisa. Ela quer falar ou ela quer entender o que está acontecendo com ela primeiro para depois tentar conversar com alguém. E para ilustrar isso, eu gostaria de falar um pouquinho um dos apóstolos de Jesus, o João Evangelista. O João, ele era o mais novo dos apóstolos do colégio do Mestre Jesus. Ele era o mais novo, ele era assim, a curiosidade dele era muito grande. Ele era conhecido como filho do trovão. Então vocês imaginam, ele falava mais alto, ele estava sempre disposto a ajudar, ele tinha um amor assim incondicional pelo Mestre Jesus e Jesus por ele também, porque Jesus conhecia a alma de todos. Então ele sabia das dificuldades de cada um, mas também sabia da potencialidade de cada um. E João era uma potência. Só um parentezinho, esses dias eu ouvi que uma encarnação anterior, ele foi o Daniel, aquele Daniel da Cova dos Leões, né, que Nabucodonosor pegou como escravo e no final colocou lá na Cova dos Leões para ser, porque Nabucodonosor era assim jovem e muito cruel, né? Ele gostava de cegar os escravos, ele gostava de humilhar realmente todos os escravos das conquistas que ele faziam, normalmente eram cegados. E Daniel, pela surpresa dele, ele estava lá conversando com os leões. E essa encarnação ele veio como João Evangelista. João, ele acompanhou Jesus do momento da prisão de Jesus até a crucificação. João, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e a outra Maria de Magdala, Maria Madalena, né? João foi o único que não teve medo, o único dos apóstolos que não fugiu, acompanhou até o final o seu mestre querido. E João Evangelista, no auge da curiosidade juvenil, assim começa o texto, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus:
Senhor, qual é a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes? Que devo fazer? Como devo atender? E o amigo divino, o Mestre Jesus, respondeu com voz clara e firme. Pode ir, Totti. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada, João. O companheiro de jornada terrestre, tanto quanto deseja ser querido e amparado por ele. Recorda, João, que a maioria das pessoas que vêm a nós conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te, João, de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, João, aprende a cortesia fraternal. Aprende a cortesia fraternal para com todos, João. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada, João, pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir, João. Fixa nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra. Olha as pessoas no olho, João, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, João, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas, João. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha, João, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos. Procure exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge do pessimismo, João. Apenas sabe... não lastime-se nunca, não fique reclamando. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, João. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustentar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Agradece, João. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, João, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem teu coração, João, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, João, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam. Não somente aqui, João, não somente agora, mas em qualquer parte. Não apenas hoje, mas sempre. João parou, ficou pensando e falou para o Mestre Jesus: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Como que eu posso fazer tudo isso, Senhor? E o Mestre Jesus, com todo o seu carinho, acariciou a cabeça do João e disse para ele: a boa vontade, João, a boa vontade é o nosso recurso de cada hora, a boa vontade. E foi assim
que o Mestre Jesus explicou para o João como ele deveria receber as pessoas, não só ali na casa do caminho, ali na casa de Simão Pedro, mas embaixo das oliveiras, à beira do rio, do mar, do lago, em qualquer lugar. Porque para você receber bem fraternalmente a pessoa, não é só quando estamos na casa espírita, mas é no seu dia a dia. É com os seus familiares, é com os amigos na rua, é com todas as pessoas. Ele está dizendo que nós somos espíritas não só quando vamos na casa espírita. Nós somos espíritas todos os dias, 24 horas por dia. E é assim que Jesus entendia o que era recepcionar as pessoas. Então, vamos um pouquinho, Totti. E quem são as pessoas que nos procuram no centro espírita? Quais são as pessoas que vão, por que vão e quais são as pessoas que vão? Quais são as características das pessoas? Pode ir, Totti. Nós sabemos que são inúmeras as razões que as pessoas procuram a casa espírita. Inúmeras. Na apostila da FEB, eles relacionam 12. Mas nós sabemos que podemos pôr muito mais. Mas essas 12 são as mais comuns, as que aparecem assim rotineiramente na casa. Umas mais, outras menos, mas aparece. Essas 12 são as mais frequentes. Então a primeira, vamos falar da primeira, curiosidade. É curiosidade mesmo, curiosidade pelos fenômenos espíritas. Tem gente que gostaria de, sei lá, né, ver espírito, conversar com algum, não sabe exatamente o que é a doutrina espírita. Tem curiosidade, mas uma grande maioria tem curiosidade pelos fenômenos. Naquele momento estão acontecendo vários fenômenos, mas quem não é todo mundo que consegue ver, a grande maioria não vê, porque está acontecendo de maneira ali espiritualmente, né? O plano espiritual está atuando na casa espírita sem cessar, mas vão por curiosidade. Nós atenderemos de qualquer forma, né? Alguns têm necessidades de explicações, né? Por conta dos conflitos existenciais, por conta do vazio existencial, a pessoa fala, vou entender o que acontece comigo, por que eu sofro tanto. Outras vão por conta de progresso e felicidade. Esse progresso e felicidade, a pessoa já sabe o que é a doutrina espírita e vão procurar estudo mesmo para conseguir evoluir espiritualmente. Processos obsessivos. Nem sempre é a pessoa que está obsidiada que vai. Acontece sim bastante. Mas também vão procurar por outras pessoas. Às vezes o filho não dorme, está vendo algumas coisas que deixam com medo, chora muito. A própria pessoa fala, eu estou em casa, eu tenho a sensação que está passando um vulto aqui, está passando um vulto lá, eu tenho medo de levantar e precisar ir no banheiro que eu vou trombar com alguma coisa. Coisas desse tipo aparecem bastante na casa espírita. Enfermidades comum, a pessoa tem uma doença, às vezes séria, às vezes não, procuram a casa espírita, uma grande maioria, simplesmente porque querem se curar. Então vão procurar cura, né? E vão na casa espírita por isso. Outros por conta de conflitos de relacionamento. Nós sabemos que a família é o lugar ideal para que os conflitos de outras vidas sejam sanados. Mas quando a gente reencarna, a gente acaba esquecendo de certos compromissos e é uma dificuldade, né? A briga entre irmãos, entre pai, entre mãe, ou todas as outras coisas que acontecem na vida. Então, também nesse caso, às vezes a própria pessoa vai, mas vai pedir pelo marido, vai pedir pelo filho, vai pedir pela mãe, né? Depressão.
isso assim aparece muito. A pessoa vive num processo depressivo e quer entender o porquê, ou vai por ela ou por outra pessoa também. Mediunidade. Muitas pessoas vão para tentar entender se o que ela sente, o que ela vê, o que ela pensa é mediunidade sim ou não, né? A grande maioria que vai para saber de mediunidade acaba indo estudar, pelo menos para entender o que é, por que ela passa por isso, o que é a mediunidade. Começa a entender que não precisa, a pessoa vai lá e fala assim, não, eu fui num lugar e me falaram que eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver a mediunidade. Aí ela acaba entendendo que ela precisa educar a mediunidade, não necessariamente trabalhar numa mesa mediúnica. Morte de pessoas queridas. Às vezes vão procurar o consolo, sim, porque nós sofremos muito com as nossas perdas, com as perdas das pessoas queridas, né? Sofremos muito. Às vezes está no processo de luto, está sofrendo demais, mas também gostaria de conversar com o ente querido que já está do outro lado do caminho, não é? Muitas pessoas, às vezes já passou o processo de luto, mas tá com uma saudade, chega na casa espírita achando que ela poderia conversar com a pessoa ou pelo menos receber uma cartinha da pessoa. Aparecem também provas ou expiações. Nesse caso estão as doenças neurológicas graves que não tem cura, ou outros tipos de doenças muito sérias. As pessoas vão atrás de explicação ou também vão atrás de entender por que a pessoa veio excepcional, por que a pessoa veio cega, por que a pessoa veio com problemas mentais, muitos casos assim, e querem fazer um tratamento para ver se a pessoa melhora, se pode sair daqueles processos que a gente sabe, é claro, não tem o que fazer. De repente a gente sabe que precisou vir daquela forma para passar essa existência de uma maneira para recompor algumas coisas, nós sabemos disso. E conflitos sexuais, muitas pessoas sofrem demais por conta dos seus desvarios sexuais e aparecem também que querem fazer tratamento, querem entender o que acontece, né? Sabemos que tem muito mais, mas a grande maioria é por isso. Aí vocês podem me falar, mas a gente vai fazer a recepção, né? É importante saber quais são os tipos de pessoas que aparecem. Nenhum de nós que vamos fazer a recepção vai fazer o diálogo fraterno ali na porta, dar conselhos e tudo mais. Mas a gente precisa saber que todas as pessoas têm uma razão. E para a gente respeitar a dor do outro, a gente precisa conhecer um pouquinho. E vai acontecer isso durante o curso. Tá? Não é para a gente fazer diálogo na porta, não. Nem no balcão. A gente vai encaminhar, vai saber o que acontece. De repente a pessoa chega desesperada, chorando. Você tira da porta, leva lá no nosso centro, tem aquele cantinho, tem água, senta com a pessoa, dá uma água, deixa ela respirar um pouquinho, aí você vai ouvir o que ela tem que falar e vai encaminhar, chama um atendente. Se for muito diferente do que a gente tem hábito, chama a pessoa que está coordenando no dia e a pessoa vai ter o encaminhamento mais correto possível para poder atender essa pessoa. Então o recepcionista é a ponte, sempre a ponte para que a gente mantenha um ambiente sereno, um ambiente calmo. Aí vamos para frente um pouquinho. A recepção na casa espírita deve ser um modelo de acolhimento, onde a bondade, o sorriso fraterno são os precursores da apresentação do Evangelho a todos aqueles que chegam à nossa casa. Receber os que recorrem à casa espírita representa um esforço no sentido de fazer com que o atendido perceba que lá
Jesus o espera. Não é apenas um gesto de educação de boas-vindas, como disse Mestre Jesus. O atendimento espiritual quase sempre é procurado por corações sob compungidas dores. E a gente sabe que somente quem já sofreu respeita a dor do outro. E de um modo geral, todos nós já passamos por percalços nada fáceis, não é? E superamos, graças a Deus. E quem já sofreu respeita a dor do outro. Em frente, Totti. E quais são as características desejáveis do recepcionista, né? De todos que participam da equipe de recepção? O recepcionista precisa buscar em seu coração e no auxílio dos espíritos que orientam a tarefa, que orientam a tarefa, os recursos para atender aqueles que chegam ao centro espírita, pautando nos seguintes valores. Esses valores está na apostila da FEB também. Então vamos em frente. A gente tem que ter paciência, porque muitas vezes a pessoa que veio pedir uma informação tem dificuldade de entendimento, não entende. Ou a pessoa tem um hábito, você é muito curiosa e pergunta, você não consegue falar o que você estava esperando falar para a pessoa, né? A gente tem que ter paciência, a gente não pode ter pavio curto. Alguns têm pavio embutido, a gente sabe disso, né? Então, não consegue ficar na recepção. Precisa fazer outras tarefas que a casa precisa de mais, porque fora a recepção e fora o que aparece, para a casa funcionar, a gente precisa de apoios técnicos muitas vezes, a gente precisa de em certos momentos, aí a tecnologia, vocês sabem que é um problema lá no centro também. O microfone não funciona, não sai o som, a gente gostaria de pôr uma musiquinha, a musiquinha não vai. E sempre tem uma pessoa que, 2 minutinhos, é só esse botão, olha aqui, pode, né, vou fazer. Não serve para, assim, não tem características para recepcionar a pessoa. Né? A pessoa é sisuda, a pessoa é um amor, é um doce, mas não consegue dar um sorriso. Né? Não pode ficar ali na porta, porque assusta a pessoa. Né? A pessoa não é como o Mestre Jesus que lê a alma. Fala, olha, ele é sisudo, carrancudo, mas é o amor em pessoa. A pessoa não vai sentir isso. Vai sentir que não é bem-vinda, que não está sendo bem acolhida. Gentileza, não é? Gentil a toda hora, porque a pessoa que chega, principalmente as que chegam muito sofrida, né? Ela quer que você ouça realmente o que ela tem para falar. Então, olha, lembra o que o Mestre Jesus disse para o João? Olho no olho, preste atenção, entenda que as pessoas, elas estão ali, a maioria sabe o que tem, mas estão ali à procura de algo que preencha aquele vazio existencial, aquele vazio interior. Seja gentil com a pessoa, porque se a gente for mais ríspida, mais dura, imagina se a pessoa tem assim a estima muito baixa, está ali muito fragilizado. Se você dá um solavanco aí na pessoa, a pessoa vai sair de lá pior do que entrou. E não é essa a intenção. A pessoa precisa sair um pouquinho melhor do que chegou. Então a gentileza faz parte do cardápio também. Humildade. Não vamos atender ninguém com arrogância. Jamais. Temos que praticar e temos que exercer humildade. Respeito. Respeitar a dor do outro. De repente a pessoa chega já contando que um caso assim que eu já ouvi. Morreu o cachorrinho, a pessoa está ali desamparada porque o cachorrinho que acompanhava a vida inteira morreu. A pessoa quer saber o que tem, se ele está bem acolhido, se foi acolhido também, o que acontece, chora desesperado. Aí
outra pessoa falou, nossa, com tanto problema na vida, vem chorar por causa de um cachorro. Não, para ela, aquele momento, aquela situação é real, é importante, né? Ela entra em depressão pela falta, porque o jeito que ela conviveu é o jeito dela. Então, respeito pela dor, não interessa qual é a dor do outro, respeito. Altruísmo, não é? Você tem que entender que o problema da pessoa é o da pessoa, não é o seu. Tem que respeitar a dor do outro. Respeito. Se coloque no lugar do outro. Se fosse com você, não é? Só que ali é com a pessoa, não é com você. É ela que está sendo atendida agora. Honestidade. Dê informação correta para a pessoa. Não mande a pessoa aqui, ali, sabe? Igual atendimento quando você precisa de uma coisa que você vai por telefone, ficam te mandando para esse, para aquele. Não, ali com você ela já vai ter a orientação correta para onde ela vai. Disposição caritativa. Entenda o que é caridade, que você está fazendo caridade. Não é para ganhar um triplex lá no nosso lar. Isso está assim, ó, dentro do seu coração. Não tem recompensa isso. Só faz caridade quem tem isso no coração. Senão, não faz. Perdão. Pessoa às vezes chega irritadíssima e te fala assim de qualquer jeito, é grosseira com você, Perdoa, aprenda a perdoar. A pessoa, naquele momento, não consegue ser melhor que aquilo. Está desequilibrada. Perdoe. Discrição. Às vezes a pessoa já chega, já começa a te contar a vida. Aí você leva para o cantinho, não fica na porta não, leva para um cantinho, escute o que a pessoa tem para falar. Então, discrição não expõe a pessoa, nem ali naquele momento, na porta, deixar ela se expor demais com os outros, e nem depois que você ouviu, né? Ali é uma coisa que é entre você e aquela pessoa naquele momento. Depois que a pessoa saiu no momento correto, porque o grupo sempre se encontra. Com o grupo, sim, aconteceu isso, né? Se for alguma coisa que você acha assim, ó, não dou conta para isso, chama o coordenador do dia. Tá? Ele vai resolver da melhor maneira possível. Comprometimento. Se você escolheu fazer qualquer trabalho dentro da casa espírita, você está comprometido com aquele trabalho. Foi escolha sua. Então você tem que respeitar também a sua escolha. A casa precisa de você. Toda a casa foi já organizada pela espiritualidade superior, contando com a sua presença, contando com a sua colaboração. É lógico que existe momentos que você está doente, você não vai lá transmitir doença para ninguém, não vai ficar tossindo lá, atrapalhando todo mundo, tá com problema com o filho, primeiro a família, vai atender a família, tá? Agora porque tá frio, porque tá chovendo, porque é o último capítulo da novela, qualquer outra coisa, não, você se comprometeu. Comprometimento é comprometimento. Você se comprometeu com Deus, você se comprometeu com a casa, você se comprometeu com a doutrina. Então, preste atenção, comprometimento é comprometimento. Aí vamos mais um pouquinho. Alguns fundamentos da recepção. É necessário que o centro espírita desenvolva um trabalho de atendimento espiritual com calor humano e eficiência. Calor humano e eficiência. Para acolher os que procuram ajuda ou informações. A recepção se fundamenta em 3 razões doutrinárias. Essas razões foi a FEB, está na apostila da FEB também. A primeira razão doutrinária, compromisso, que é o mesmo comprometimento que a gente fez lá. Eu acho o comprometimento mais forte do que compromisso. Mas é compromisso com Jesus para recepcionar com fraternidade e interesse todos aqueles que são por ele, Mestre Jesus, enviados à casa, ou seja, o centro espírita.
A fundamentação está em João, capítulo 13, versículo 20. E diz o seguinte, esse versículo: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, a gente está recebendo a pessoa que foi enviada pelo Mestre Jesus. E quem recebe a pessoa que Jesus enviou, está recebendo o próprio Jesus. Não interessa quem seja, não interessa. De repente a coisa é difícil, né? A pessoa vai lá, tá pedindo um passe, é morador de rua. Então a pessoa não tem lugar para tomar banho normalmente. Tá lá cheirando suor, cheirando urina, cheirando fezes, mas você vê que ele quer tomar um passe. Agora, porque ele não tá limpo, ele não vai receber um passe? Vai, né, gente? Vai. Porque a pessoa tem as escolhas sexuais, hoje em dia tem N, né? Então é uma mulher trans, é um homem trans. Foi lá porque está precisando de ajuda. A gente, quem tem preconceito, gente, não consegue ficar na porta também, não é? E para a gente ser espírita, a gente tem que exercitar isso e amenizando o preconceito. A gente não pode ter preconceito, a gente sabe disso. E a próxima, que é o segundo item, é a caridade com a doutrina espírita. Caridade com a doutrina espírita. Usando todos os meios lícitos e convenientes para a sua popularização. Em Obras Póstumas, lá no finalzinho de Obras Póstumas, tem um texto que é sensacional, vale a pena a leitura depois, chama Projeto 1868. E dentro do projeto, Kardec fala o seguinte: 2 elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo. O primeiro, o estabelecimento teórico da doutrina, ou seja, estudo. E os meios de popularizá-la. Como você divulga, a maneira que você divulga a doutrina espírita. No tempo de Kardec era diferente, era através realmente da revista, era através de todos os que estavam lá envolvidos no primeiro centro espírita. Mas a gente sabe que quando você fala alguma coisa que não diz respeito a qualquer coisa, você representa normalmente, se você trabalha em algum lugar, você representa aquele lugar. Se você defama aquele lugar, né, não é você que é uma pessoa que não está tendo cuidado com o que fala. Não é? É a instituição como um todo que é igualzinho. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente precisa estudar, para que a gente não corra o risco de falar, afirmar coisas que não fazem parte da doutrina espírita. Hoje em dia a gente tem a internet, né, gente? Então, cuidado com os fake news. Isso daí, de repente, em poucos minutos, a visualização daquilo que foi postado é tremenda. Em poucos minutos tem 70 mil que visualizou aquilo. E tem muitos fake news? Tem. A gente, ao bater a primeira vez o olho, você consegue identificar? Muitas vezes não. Né? Às vezes a coisa mais esdrúxula está sutilmente colocada em algum ponto. Então, primeiro leia. Né? Hoje tem vários canais espíritas, inclusive, que você pode consultar. Olha, isso tem 70 mil dentro ali. Vamos ver o que a FEB pensa disso. Vocês vão encontrar alguma coisa. Então, você não pode divulgar. Volta Totti, por favor. Amor pela casa espírita, demonstrando no esforço de preservar-lhe a boa imagem diante daqueles que a buscam para seu esclarecimento e consolo. E a passagem está em Marcos, capítulo 6, versículo 11. Se algum lugar é o centro espírita, não vos receber com fraternidade, nem vos quiser ouvir com atenção, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo de vossos pés em testemunho contra eles. O que está dizendo nessa passagem? Se você
no centro espírita, não for atendido com fraternidade, não for atendido com atenção, ao sair de lá, bata os pés, não leve de lá nem a poeira que está embaixo dos seus pés, né? O que eles querem dizer é que não é um lugar sério para você prestar atenção. O próximo. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre Maria de Magdala, para entender o que ela passou também por não ser bem recebida por uma pessoa quando quis se aproximar do Mestre Jesus. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ela morava numa vila principesca. Ela tinha tudo o que uma pessoa muito rica e poderosa poderia ter. Mas ela não era feliz. Ela sentia que faltava alguma coisa na vida dela. E um dos os funcionários ali que a serviam, né, os escravos e tudo mais, disse a ela que ali por perto da vila um rabi estava próximo, iria fazer uma pregação. E esse rabi, esse nazareno, ele era todo amor, ele era uma pessoa especial, ele falava de amor de uma maneira como nunca tinham visto. Nunca tinham ouvido, nunca tinham visto. As palavras eram de amor, os gestos eram de amor. Era uma coisa excepcional. Ela ficou convencida que, de repente, era alguma coisa que, quem sabe, era o que ela estava procurando. E ela já naquele momento ficou pensando, será que Deus me aceitará assim como sou? Tão fraca e tão pecadora? Mas ela resolveu ir. Pode virar, Totti. E o texto está em Boa Nova. É a mensagem número 20. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou um umbral humilde da residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que recebeu num grande sorriso. À porta ele já esperava e disse a Maria, eu já te esperava, sabia que você vinha. E ela estava com receio de ir à casa de Simão Pedro, porque quando ela esteve lá próximo à casa dela, Simão a olhou, quando viu ela ali entre todos os que estavam, Simão olhou para ela com um olhar glacial, diz no texto, um olhar gelado. Ele não disse uma palavra, mas Maria sabia o que ele estava pensando, porque ela era uma mulher, aos olhos dele, pecadora. Ela não merecia estar perto de Jesus, ouvir a voz de Jesus, sentir toda a presença de Jesus. Maria, a única coisa que ela merecia era ser lapidada, era ser apedrejada. Simão Pedro era muito duro, ele tinha umas convicções muito arraigadas a respeito disso, né? Ainda não morava o perdão, não morava assim, o entendimento que as pessoas são diferentes. E você tem que aceitar as pessoas como são. Apesar dele ser ali escolhido como discípulo, ele era muito duro, muito preconceituoso.